Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos agora mais uma aula aqui da filosofia e agora iremos abordar a filosofia em Roma e o pensamento de Cícero. É interessante nós compreendermos, antes de iniciarmos de fato a abordagem da aula de hoje, que a filosofia está intrinsecamente vinculada à sua história. Nós temos o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga, nos meados do século 6 e 7 a.C., e essa filosofia que se inicia na Grécia, ela vai durar até mais ou menos Platão e Aristóteles ali. Depois disso, nós teremos o domínio de Alexandre o Grande do território grego. Então, a filosofia vai se tornar helênica, não é uma coisa mais dos próprios gregos, mas é uma coisa cultural do cidadão que é cosmopolita agora. É todos os povos que estão ali reunidos. E essa filosofia, nos domínios de Alexandre o Grande, vão se situar mais entre as correntes que buscam uma expressão ética, na qual a ataraxia, a tranquilidade da alma, é a grande busca. Diante disso, nós teremos o estoicismo, o cinismo, o epicurismo e o ceticismo como busca de filosofia, de modelo de vida, onde podemos alcançar a tranquilidade da alma. Logo em seguida, pessoal, nós teremos um outro grande império que irá dominar todo esse território, que é o Império Romano. E na filosofia romana, agora já iniciando então aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, nós podemos observar que ela carece de uma originalidade. Nós não vamos ter um pensamento tão original como nós vimos nos clássicos dos gregos ou no período helenístico, de uma compreensão universal do mundo, de uma construção racional que explique o funcionamento do universo. Mas o que a gente vai ver como base aqui vai ser um ecletismo, que significa pegar várias bases de outras correntes filosóficas na tentativa de estruturar a sua. Então a gente vai ter muito forte aqui na filosofia romana o estoicismo moral do Império, que nós já vimos na nossa aula sobre o estoicismo, nas figuras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Então, esses filósofos aqui do período de Roma, eles vão tomar as bases estoicas, ou seja, a base de uma filosofia anterior para construir a sua explicitação de como eles compreendem a vida. Então, eles vão utilizar o estoicismo para compreender a vida, a justiça, a relação entre as pessoas. Então aqui, essa figura do ecletismo fica cada vez mais clara. Então, o primeiro ponto é o estoicismo, muito forte aqui no Império, nas figuras desses filósofos, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Se você não viu a aula sobre estoicismo, clica aqui, é uma das anteriores, é de suma importância para compreender então a filosofia de Roma a partir desses pensadores. E na aula de hoje, para encerrarmos esse período aqui da filosofia de Roma, nós iremos estudar o pensamento de Marco Túlio Cícero. O Marco Túlio Cícero, ele tinha como grande questão a seguinte: como podemos pensar um convívio conveniente para os homens? Roma, então, ela se expande, ela vai dominar vários territórios, e a grande preocupação aqui do Cícero é como que diante dessa divisão de territórios a gente pode pensar um convívio que seja, de certa maneira, bom para todos. Como eu já falei, ele vai tomar como base o ecletismo, que é o que? Ele vai tratar sobre vários assuntos, adotar várias abordagens de diferentes filosofias para tentar responder essa questão. Ele toma, como também já falei, como sua preocupação básica a convivência dos homens na sociedade. Embora admitisse que o conhecimento da verdade absoluta é impossível, então olha um traço aqui já do ceticismo, sustenta que dava a existir uma forma de conhecimento para assegurar o consenso. Então olha só, o conhecimento absoluto ele é impossível, mas mesmo diante dessa impossibilidade, nós podemos construir uma maneira de regular o nosso convívio por uma teoria que seja racional. Essa é a base do seu pensamento. Então, olha uma herança cética aqui. Eu não consigo chegar a uma verdade absoluta. Todavia, eu preciso estipular uma maneira como a sociedade vai ser gerida, como os homens vão conviver para que não entremos numa guerra civil. Logo, é preciso construir uma teoria sobre esse ponto. Diante disso, o que lhe importa não é tanto o conhecimento das coisas por meio da razão, mas o que é razoável e conveniente para os homens. Então, olha só, a busca agora não é por que é o mundo, o que é a vida, como funcionam as coisas em si. É como eu posso, diante de um império gigantesco que aborda diversas culturas, gregos, sírios e por aí afora vai, vários povos ali que os romanos dominam,
como que eu posso estipular nessa cultura gigantesca um convívio que seja bom para todos os homens. Diante dessa questão, ele vai adotar uma abordagem justnaturalista. O justnaturalismo se refere à compreensão de que há um direito que é inato por natureza aos seres humanos. Ou seja, a natureza humana já predica um direito existente em todos os homens. Nesse ponto, ele é influenciado por Aristóteles e acredita que todos os homens são iguais. E essa deve ser a base teórica de Roma. Ou seja, aqui a gente não vai ter aquela questão como só os filhos dos gregos são cidadãos. Todos podem ser cidadãos em Roma, mas claro, nós vamos ver que haverá uma divisão da sociedade entre a plebe e os patrícios. A plebe serão os comerciantes, os artesãos, e os patrícios serão aqueles grandes proprietários, aqueles os mais ricos que irão organizar a sociedade. E diante dessa divisão social que se torna existente, como que o Cícero vai pensar em organizar essa sociedade? Ele vai dizer que toda sociedade primeiro deve ter a legalidade, as leis, porque a lei é a base que se organiza uma sociedade. O foco dessa lei deve ser o bem comum, que todos possam conviver em harmonia. E o terceiro princípio vai ser a igualdade entre os cidadãos. Todo cidadão da polis, da cidade, é igual, logo merece que essas leis sejam válidas para todos. Esse modelo, então, será aplicado à República, pois ela legaliza os direitos. Então, a República Romana, res significa coisa, pública é o público, então, uma coisa pública que é de todos, ela que vai aplicar esses direitos e fazer esses direitos funcionar para que o convívio seja harmonioso e possível na sociedade. Além disso, o Cícero ele vai pensar também, qual é a forma mais justa de governo? A sua resposta? Existem vários modelos. Nós temos a democracia, a monarquia, a aristocracia. E o que ele vai pretender fazer? Ele pretende juntar os três. Isso se daria da seguinte forma. O poder executivo seria dado aos cônsules, seriam dois e só poderia ser aprovado o que ambos concordassem. Então, olha só, o primeiro desses poderes aqui, o poder democrático, então seria do povo. O povo elegeria dois cônsules e da concordância desses cônsules seria acatada o que fosse ali decidido. A aristocracia, que são formados aqui pelos patrícios, ficaria responsável pelo Senado, então os mais ricos seriam os senadores. E a democracia seria exercida na Assembleia Legislativa que elege seus cônsules. Então, olha, eu tenho os patrícios, que são os mais ricos, os donos dos lugares e das propriedades, eles se ocuparão do Senado. E a plebe, eles ficarão com a finalidade aqui de quê, pessoal? De eleger dois cônsules, aqui a democracia iria aparecer, frente à aristocracia do outro lado, e esses dois cônsules buscariam realizar alguns direitos que a plebe estava ali lutando, principalmente pela expansão das suas terras, visto que a aristocracia já tinha ocupado a maioria dos territórios aqui em Roma. Isso vai ser até uma justificativa para futuramente a Roma buscar guerrear para expandir os seus territórios. E quando é justo fazer uma guerra? Essa é outra questão que vai aparecer aqui por Cícero. E a primeira hipótese para ele de ser justo fazendo uma guerra é em caso de autodefesa, prejuízo devido a alguma injustiça e terceiro, quando é movida pela razão. Eu tenho um princípio racional que me indica que é necessário que eu entre nessa guerra. Ou seja, a guerra nunca pode ser movida pela ira. O único motivo para que vivamos em guerra é para que possamos viver em paz. Essa é a teoria de Cícero. O princípio da cidadania deve ser o amor, a paz. Olha como é que ele busca o tempo todo a harmonia desse convívio entre os humanos que vivem ali na República Romana. Para que tudo isso ocorra, o cidadão deve ser educado por meio de 1. Disciplina, 2. Pela moral e pelas 3 leis. Assim haveria a harmonia na sociedade. Então, pessoal, o Cícero ele vai ter várias obras, delas se destacam Catilinárias, sobre a República, orações do sumo bem e do sumo mal, sobre fins, sobre deveres e a natureza dos deuses. Existem outras obras, além dessas, tratados e outras formas de explicitação. Mas o que tem que ficar compreensível aqui para a gente? A filosofia em Roma ela não traz uma grande compreensão do mundo, ela é eclética, ela adota diversas bases de diversas culturas posteriores para explicar o mundo, o que é o homem e qual é a maneira de se viver.
Dentre elas, vão se destacar o estoicismo moral na figura de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Se não lembra, vai na aula do estoicismo para que vocês possam compreender isso. E na aula de hoje, a gente viu o pensamento do Cícero. O Cícero que está muito incomodado e pensativo acerca da questão: como podemos pensar um convívio conveniente para os homens? E a sua teoria vai ser a seguinte: é uma base justo-naturalista, todo cidadão tem direito e essa sociedade tem que ser organizada perante as leis, o bem comum e a igualdade entre todos. Esse poder deve unir a democracia, a monarquia e a aristocracia. A democracia aparece na figura da eleição dos cônsules, a aristocracia, o poder dos mais ricos no Senado, tá certo? E a questão da monarquia pode aparecer nesse que vai representar de forma mais forte o Império Romano. E quando é justo fazer uma guerra, autodefesa, prejuízo devido a alguma injustiça, quando é movida pela razão. E a educação aqui vai ser de suma importância porque ela vai construir a disciplina, a moral e as leis nos indivíduos que estão sendo formados. Por fim, Cícero então finaliza suas investigações com essas frases que simbolizam a tentativa que ele tem de buscar a harmonia do convívio entre os homens. O único motivo para que vivamos uma guerra é para que possamos viver em paz. O princípio da cidadania deve ser o amor pela paz. E aí, pessoal, o Cícero consegue então assim construir modelos específicos que nos ajudam a viver em sociedade? Será que esses modelos podem ser aplicados nos dias atuais? Ou como que a gente pode, sem querer cometer um anacronismo, pensar uma coisa no século II depois de Cristo, do século I depois de Cristo para os nossos dias atuais, mas como que a gente pode confabular uma convivência harmônica entre os cidadãos? Olha como é que isso acontece no nosso mundo contemporâneo de hoje. São várias as reflexões que ficam. Espero que a aula tenha ficado compreensível. E qualquer dúvida, sigamos à disposição. Lembrem-se de ler aqui embaixo o nosso quadro explicativo, onde tudo isso que eu falei está de forma escrita, junto com as referências das obras. Muito obrigado, nos encontramos na próxima aula.